Variedade Tecnerd com Leonardo Molinari. Sou especialista, autor, Doromédica, anime, heróis. Vamos lá, pessoal! Tudo bom, pessoal? Aqui é Leonardo Molinari, tá? A minha intenção é hoje estar passando para vocês essa palestra bem legal que ocorreu, né? Na verdade, estou gravando antes do que a Experience, tá? Então, isso é muito legal. E assim, qual é a ideia? A ideia é, antes de tudo, que vocês vejam, tá? Digamos assim, o processo de testes, o processo de defeitos por um outro lado. Então, deixa eu fazer um flashback antes, tá? Isso é muito legal, tá? Para quem não pôde assistir no dia a palestra, que não pôde assistir online também, tá? Pode estar assistindo aqui no meu canal, tá? Então, eu vou estar com os mesmos slides passando antes. Por mais que a galera que vai receber ao vivo os slides tenha recebido com alguma restrição, tá? Por conta de direitos autorais, aqui vocês estão vendo o seminário, então não tem problema, porque restrição, conforme eu já tenho colocado, tá? É a Lei de Direitos Autorais, é a Lei Federal de 9.610, tá? Barra 98, que especifica isso. Então, tá, gente? Tá alertado, tá? Então, assim, esse material é proibido de cópia, tá? Mas é bem legal. Então, patrocinado pela WETI, tá? Que me levou para o seminário, então isso foi muito legal, tá? Independente do se conseguir dar o tempo todo, ou um pouco menor, ou um pouco maior. Mas aqui vocês vão ver a palestra inteira com muita calma, com todo o tempo, que foi planejado para 45 minutos, tá? Então vamos lá, gente, é isso aí, vamos lá. Que é em prática, a filosofia do pepino em testes funcionais, testes de performance e muito mais. Então, como eu falei, a ideia aqui é reengenhar, rever por um outro ângulo, subverter, tá? O processo de teste, tá, gente? Então, assim, para vocês verem que muitas das vezes você observa, você testa, você olha a qualidade de software por um ângulo unicamente reto. Então, existem vários ângulos que você precisa observar para extrair aquilo que você precisa de mais essencial no seu dia a dia, para quem, sobretudo, pratica que é melhorar os processos e, sobretudo, melhorar a qualidade do software, encontrando defeitos. Tá, gente? É isso aí. Vamos lá! Uhul! Então, qual é a agenda? Quem sou eu e a WTI? Isso é muito importante, tá? Para quem não teve a oportunidade de conhecer, tá? Um pouquinho de mim. O pepino, isso é o processo, tá? Que é a testes em visão, que eu vou dar uma visão geral, que é o mais importante, tá? Você como é que tá um pouco desses do que há hoje, como é que está isso aí, e faço uma análise de testes funcionais, de testes de performance, sob o ponto também, tudo sob o ponto de vista de defeitos, de problemas, de um pouco de algo de automação, e fazer uma ponte para o futuro, como é que você encontra, porque o defeito pode começar em você, né? O defeito começa no fundo em você. Se você não dá bom dia para alguém, tá? A pessoa pode se sentir mal-humorada, a pessoa pode se sentir ameaçada, pode se sentir ofendida, e no final, aquele pequeno falta de bom dia pode virar um problemão, que nem uma gota caindo assim no canto de uma parede, pode indicar um pequeno probleminha que se torna um problemão. Eu digo isso porque recentemente eu tive no prédio onde eu moro, tá? Tinha o síndico encontrou lá no apartamento dele uma pequena gota pingando, plic, plic, plic. E aí, quando ele foi ver, aquilo dali era um tremendo vazamento que estava vindo por trás. Teve que quebrar coluna. Teve ainda bem que ele fez isso a tempo, antes que houvesse uma grande infiltração. Quebrar parede, trocar cano, afetou o apartamento de baixo, que teve que trocar o cano da coluna inteira. Resumindo, uma pequena coisa pode se transformar uma grande coisa. Isso é porque o pepino é muito mais que isso, gente. O problema, o defeito. Eu que chamo cara de pepino porque a ideia é que vocês não olhem o bug, tá? O problema, o defeito, de cara feia. Ah, que eu odeio. Não, quem trabalha com isso vive disso. Afinal de contas, se não houvesse pepinos, ou melhor, se não houvesse problemas, defeitos, não haveria área de QA. O software já nasceria perfeito. Uhul, software perfeito, nasceu. E a gente não ia área de QA não existiria, teste de software não existiria. Então, infelizmente, a realidade está aqui. Vamos nessa, gente. É isso aí. Uhul. Tá? Quem sou eu da WTI? Essa que é a ideia, tá? Passar isso aí para todo mundo, tá? Um pouquinho de mim, um pouquinho da empresa, tá? Uma empresa nova, bem legal, tá? Vamos nessa. Quem sou eu? Autor de 10 livros técnicos, que é testes, etc. Consultor especialista com mais de 3 décadas. Já passei por todos os ambientes de teste aí, mainframe, client server, web, mobile, tá? Sou mestre de administração e inovação,
inovação em serviços de teste de software. Isso é bem legal. Eu sou pós-graduado em QA, engenheiro de sistemas de computação, YouTube blogueiro, como vocês estão vendo aqui, nerd, escritor, poeta. Então, eu já tenho 10 livros publicados técnicos, fora livros de poesia, que não tem editora, mas foram divulgados, publicados, tá? Então, devidamente registrados. E, entendeu? E, claro, analista de tendência, uma qualidade aí pouca gente conhecia. Por isso que eu tenho muitas das minhas palestras, tem sempre um toque de para onde que TQA está indo, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que você deve estudar, o que você não deve estudar, o que você deve fazer. E claro, romancista nas horas vagas. Então, gente, ó, tá vindo aí meu romance, meu primeiro romance mesmo, tá? Tá vindo aí que a editora me autorizou a divulgar. É isso aí, meu romance, nota 10. É uma mistura louca aí do meu mundo nerd com o mundo geek. E é isso aí, tem suspense, vai ter uma coisa muito legal. E vocês estão sabendo, tá aqui, ó, tá divulgado, tá ao vivo, para todo mundo saber, para todo o Brasil saber. É isso aí, galera. Vamos nessa. Uhul. E aí, quando é que vai ser? Surpresa, não tem prazo. Eu acho que talvez tudo correr bem no primeiro semestre do ano que vem. Não tem prazo, tá, gente? Não tem prazo. Tudo corre bem. Já escrevi, já tá todo o processo da editora. Agora é com eles. Tem todo um processo aqui. A editora sabe como é que é lenta. Mas vamos nessa. É isso aí. Uhul. Que a WT é uma empresa bem legal, uma solução completa de testes de software de qualidade, com fábrica de testes, automação, consultoria especializada, treinamento, tá? Uma coisa bem legal, eles focam, sobretudo, em atender o cliente sobre essa parte de teste de maneira transparente. Você vê que os símbolos, todos os logos da empresa estão claros, porque para realmente realçar que uma das coisas mais importantes é a transparência, tá? E honestidade. Que ultimamente esse país está faltando aí muita coisa aí, né, gente? Tá? Não vou nem falar, tá? Então, assim, isso é só um pedaço. Quem quiser, né, vai ter o telefone no final da palestra, os contatos, então isso é bem legal, tá? E tem a academia de cursos de capacitação com diversos treinamentos, tá? De formação de profissionais, curso de teste de performance, curso de SQL, empreendedorismo, aprendendo testes com Scrum, automação de testes, tá? Realmente, tem uma coisa muito legal e claro, em breve, uhul, EAD, é isso aí, gente. EAD, vai ter muita coisa nova aí, muita coisa legal. Fique atento a WTI que a intenção dela é divulgar a qualidade que ela pratica e divulga, tá? E através dos seus cursos, através também de tudo que ela faz, com gente capacitada para fazer isso daí. É isso aí, uhul, vamos nessa. Gente, é, eu acho que, peraí, eu acho que quando eu paro nessa frase, essa frase aqui é do Jace Battling, um personagem do jogo Magic the Gathering, que eu pratico esse jogo. A mind can be your greatest weapon, your greatest or your greatest weakness. A mente pode ser a sua mente, né? A mente pode ser a grande arma, uma grande arma, ou sua grande fraqueza. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não adianta a gente achar que sabe tudo. Às vezes, quando você sabe tudo, você se ferra. Você tem que ter humildade. São qualidades complementares. Tá? Você tem que estar atento, estudar, achar que nunca sabe tudo. Por mais que esteja num cargo, muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo cargo, por função. Pessoas extremamente inteligentes que acabam se corrompendo por conta do poder. Eu já vi muito isso. Então isso faz com que a mente seja uma coisa ótima, mas também pode ser sua grande fraqueza. Porque muitas vezes uma pessoa fantástica é rejeitada por outras pessoas por ser arrogante, ou por achar que sabe tudo, por querer aparecer demais, entendeu? Ou por achar ser dono do poder. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E o Jesse Battling, ele é um personagem do jogo que ele lida com magia mental. Então, assim, esse detalhe da mente é muito importante. A mente é a nossa maior arma. Você viu que o homem está aqui hoje, o homem veio das cavernas e hoje está aqui por causa da mente. O homem criou fogo, o homem descobriu fogo, o homem criou pontes, inventou carros e hoje está aqui. Agora gente, pepino, ó bem, o pepino, ele vem de uma outra coisa aí, tá, gente? O nome, aí tem que fazer uma observação, o nome vem justamente por conta, o título dessa palestra é baseado, assim, inspirado um pouco numa frase do meu amigo aí, Fernando Papito, tá? A frase dele é cucumber é vida. Cucumber é pepino. Se você colocar assim friamente, pepino é vida, sim, pepino é vida. Se você comer pepino, você vai estar sobrevivendo. Pepino é um alimento. Mas também, para de que
como falei anteriormente, se você não tiver, tá, digamos assim, se a área de QA não tiver um pepino para resolver, não faz sentido existir. Então sempre vai ter algo para melhorar, sempre vai ter um bug, sempre vai ter um problema. Tá? E isso a gente tem que olhar pelo lado do problema. Porque muitas vezes você se perde, você bota uma capinha de já sei tudo, é por aqui que eu vou fazer e é isso aí. Não, não, você está enganado. Cada defeito tem uma história. Cada defeito pode ser manifestado de uma forma. Existem várias estratégias. A mesma estratégia que você usou para um não vai funcionar para outro. Não é garantia de sucesso. Então, o pepino merece um outro olhar. Tá, gente? Um outro olhar mesmo. E claro, não podia deixar de vir ser o inevitável. Eu sou inevitável, Thanos! Essa frase do filme Os Vingadores, tá? O último filme, Endgame, tá? Ultimato. Vingadores Ultimato. E aí você vê aí o Thanos nele num momento assim, tanto quanto forte, né? Dizendo, eu sou inevitável, porque é que nem a vida, né? Você não pode evitar. Não pode evitar o tempo. Você não pode evitar as contas chegarem. Você não pode evitar o bug. Por mais que você diga, a minha aplicação não tem bug. Até agora, não tem. Segundo sua vista míope. Porque existe o bug. Você que não descobriu ainda. O que você faz? É tentar eliminar o maior número de bugs possíveis que esteja na aplicação enquanto a vida útil da aplicação começa a se degradar. Entendeu? E aí é que você fala para o usuário, não, entregamos todos os bugs, tudo testado. Todos os bugs, não, mas isso aí passou. Daqui a pouco, não, isso aqui passou. Não é bem verdade. Você tem que falar a verdade, não é impossível. O que a gente faz é ampliar o olhar sobre os possíveis problemas, ou problemas normais, ou mais normais, ou outros que são difíceis de descobrir. Digamos assim, se você chegar a 99%, você está bem. Mas o que você faz é chegar a 90%, 95%, 90% é o normal. Tá? E os restos você vai tirando, vai minimizando conforme os problemas vão acontecendo. E o bug é inevitável. Por isso o bugzinho voador sorridente aí. E o que é? Para a gente começar, a gente tem que definir o pepino. O que é um defeito? O que é um erro? Ou um bug, né? Que carinhosamente chama. Uma falha. Bem, primeiro, o defeito é uma não conformidade. Tá? Isso é algo que foi projetado, que devia funcionar, mas não funciona conforme aquela especificação. Um erro, um bug, é o que? É alguma coisa que aconteceu aleatória. Tá? É um erro, um bug do software. Os dois primeiros, tá? Você pode até abranger o ser humano, mas um erro é exclusivamente do software. A falha é sobretudo do ser humano, tá? Isso é, se você fizer uma conta, por exemplo, como está na imagem, tá? A conta você pode errar, 2 mais 2 é igual a 5, não é, 2 mais 2 é igual a 4. Então, assim, é uma falha mental, uma falha sua. Às vezes o software está até certo, mas o usuário comete uma falha. Então, você tem que entender como é que o processo funciona. Às vezes o usuário usa a aplicação fora das condições normais, que ele mesmo pediu para fazer, chega na hora e ele não usa. Então você tem que entender o bug por um outro olhar. Tá? Por exemplo, eu cito muito um caso tão simples. Um usuário pode chegar numa concessionária e pedir, eu quero um carro. E te entregarem um carro sem pneu, sem volante, sem gasolina, sem para-brisa, sem estepe. Ué, então o carro não é carro. Ué, se tiver no manual escrito, o carro vem com isso e você assinou dizendo que aceitava que queria um carro, o carro não tem defeito, mas tem erro e bug. Entendeu? A especificação está no manual. Então não tem defeito, porque no manual diz que não tem e não tem. Compensação, tem bug porque o carro em si não funciona. Por mais que dê a dizer que não funcione. Mas o bug em si é justamente isso. É irônico? É, mas pode acontecer. Entendeu? Então isso é o fato. Às vezes você não sabe para que lado que está o bug. Como é que você encara? Então às vezes você pode estar enfrentando um defeito, pode estar enfrentando uma falha humana, ou um bug mesmo, alguma coisa aleatória. Tá? E quais são as consequências do pepino? Estimativa de prazo, vai lá para o espaço, produtividade das pessoas da empresa cai se você não resolver aquele problema. Pode ter até um erro de processo, que é uma falha. Entendeu? As pessoas combinaram de executar alguma coisa de uma forma e não executam. Tá? Assim, o nível de QA. O nível de QA pode ser afetado, porque encontra muito defeito, você não consegue resolver. Por mais que QA não seja o resolvedor de toda a qualidade. Não, ele não é para resolver toda a qualidade. Ele é uma grande barreira, é uma grande filtro, uma grande reorganização.
tá? É um grande aprendizado. A qualidade começa por todos, tá? Mas põe essa barreira para hackear. Então fica nisso. O nível de manutenção do software começa a ficar cada vez maior. Quanto mais software manutenido, mais o usuário gasta. O usuário fica impaciente, claro. E uma qualidade de vida, que muitas das vezes a pessoa está envolvida vai ter uma qualidade de vida, ela vai ficar estressada, vai ficar tensa, vai ficar preocupada. O usuário pode estar preocupado, tenso. Às vezes o bug pode afetar uma pessoa, um usuário, um cliente que vai usar, causar um acidente. Então, o bug ele pode levar uma qualidade de vida ruim ou péssima. Então, a gente tem que ficar atento, tá? É por aí, gente, é por aí, tá? Um outro olhar, sim, você tem que ter um outro olhar. Tecnologias nascem e morrem, bugs nunca morrem. Foi o que eu falei. Agora, para você começar a olhar o bug, você tem que olhar por dois sentidos: o analista e o sintetista. Mas por que? O que é analista? O que é sintetista, Léo? Não, pera lá. Analista, né? O próprio nome, analisa, disseca. O sintetista sintetiza. Então, assim, muitas das vezes o bug, não, ou o problema, ou a falha, não está num detalhe. Pode estar num processo. O bug pode estar em vários pontos. Se acontecer isso, vai acontecer o bug. Muitas vezes você não consegue resolver um bug porque ele acontece em vários pontos do sistema, porque você está olhando só para o umbigo. Se você se afastar, olhar o corpo, você vai ver que de repente tem a perna torta, tem um ombro torto. Então você vai começar a ver o que está acontecendo. Seja, meu pé está doendo. Mas por quê? Porque a perna está torta. Você está se apoiando numa perna só, está com o ombro torto, está com uma mostrando nas costas, entendeu? Você está cansado. Então você começa a olhar. Não, sim, o analista não vai começar a olhar, vai se aproximar do pé, o que está inchado, para ver onde é que está. Então aí que está, né? Que ponto está inchado, como dói, o que dói. Então existem diversos tipos de problemas. Você tem que saber olhar de maneira correta. Ou você vai se aproximar, ou você vai se afastar. Isso que é muito importante, tá? E como é que eu vou fazer isso? Molinari, você tem que atualizar as qualidades técnicas, as suas qualidades não técnicas. Você tem que olhar ao redor, escutar um amigo, ver o que estão fazendo do lado, trocar experiências com outras pessoas, até da mesma empresa. Você tem que olhar para dentro de si, o que você está fazendo de bom, o que você está fazendo de ruim. E rever o seu próprio olhar, a maneira como você observa. Muitas vezes caras fantásticos que têm isso tudo, tá? Não olha para dentro de si. Aí ele começa a ficar arrogante, começa a ficar problemático, entendeu? Ele não vê que de repente ele pode estar sendo incomodando as pessoas. Um simples bom dia. O cara pode ter isso tudo, mas não dá bom dia. Ele não está olhando para dentro de si, entendeu? Ou então como o caso que aconteceu comigo num projeto que eu era líder, tá? Então o que aconteceu? Um rapaz programava maravilhosamente bem, mas ele não conseguia se integrar ao grupo, não conseguia dar tudo de si. E sabe como é que eu criei uma comunicação para ele? Eu falei, como é que eu chego até ele? Como é que eu chego até ele? Como é que eu falo? Como é que eu faço uma pessoa tão tímida a falar? Aí, sem querer, falando sobre vários assuntos, eu observei que ele gostava de carros. Dito e feito. Você pegou o fio da meada, você começa. Aí, toda quarta-feira, tinha um caderno do Globo, no Rio de Janeiro, que eu dava o caderno de carros para ele. Aí ele, pô, é legal, o que está acontecendo de venda de carro? Não sei o que. Aí ele começou a ficar meu amigo. A paixão dele por carro fez ele se abrir. Porque ninguém via ele. E eu tentei vê-lo. Eu revi o meu olhar. É isso que o professor faz. É isso que você tem que olhar ao redor. Olhar o que os outros fazem para rever o seu próprio olhar. Tá? Como é que eu vou fazer isso aí? Claro, você tem que começar olhando na parte técnica também o bug report. Ele é falha, ele é limitado. Tá? Você tem que começar a olhar o bug report. Todo reportar bug que você vai reportar, tá? Você não vai colocar uma linha, você vai especificar com provas, com evidências, toda a pista que você dê, toda característica que você dê, a sua observação vai entender melhor o problema. Por isso que é importante você rever o seu olhar. Muitas das vezes, 90% dos problemas é pela maneira simples de olhar. Olha simples, keep it simple. Olha simples. Você vai ver que muitas vezes os problemas são mais simples do que você imagina. Quando a mente for complexo, aí sim vai se mostrar complexo. Cuidado, a pressão. Eu digo o iceberg que é o Horse, porque ultimamente as empresas não usam tanta qualidade de software. Algumas empresas assumiram que os projetos estão dando prejuízo por diversas razões, que não são necessariamente práticas de projeto e de qualidade de software, tá? Por diversos outros problemas, e assumiram uma metodologia Horse. Já, vamos fazer o que dá, dane-se a qualidade. Então, acaba virando que você tem que ficar trabalhando com pressão.
Então tem que ter cuidado. Então mude de empresa. Como eu sou Gorross, meu amigo, muda de empresa, cara. Com certeza. Eu faria isso. Se existe um Bug Tracking Tool, se estiver lá, vá além. Olhe, pesquise, entenda. Olha o Bug Flow, vê como é que funciona. Entendeu? Você tem que ter um outro olhar pelo Bug Flow. Você tem que ver o quê? Tem que ver quem é que está relacionado a um problema. Aprenda com as tomadas de decisão todo bug. Pô, mas se tivesse assim, eu vou fazer isso. Se não tivesse assim, o usuário fez aquilo. Pô, o usuário faz isso, então vou olhar o bug de outra maneira. Como é que o usuário olha? Como é que os usuários envolvidos usam aquela funcionalidade? Entendeu? Define a prioridade, se é severidade. Mas você tem que ficar atento. Você é corresponsável pelo bug. Porque eu já vi bug fazer aniversário. Entrou lá e fez aniversário de um ano. E nego comprou um bolinho e botou parabéns. Um bolo de parabéns de um ano de aberto bug. Por quê? Porque a empresa não resolvia, empurrava o carro com a barriga. Entendeu? Isso foi um constrangimento. E não resolveu o bug assim mesmo. Né? Um ciclo simples. Aí você vai isolar o bug, você vai informar o bug, você vai rever o bug, priorizar, apontar o bug para alguém, acompanhar o conserto do bug, confirmar sua correção, fechar o bug, reabra se de novo aparecer. Porque muitas das vezes, quando você testa por um único olhar. Teste sempre por mais de um olhar. Ah, mas eu uso dado tal. Tudo bem, usa dado tal e o dado tal também. Não fica só repetindo, só uma máquina de repetição. Você é com a cabeça pensante. E o que acontece? O bug pode surgir daí. Ou aí, se você não testar, muitas das vezes você testa, encontra o bug e te encontra outro bug. Entendeu? Porque você tem que estar atento. Nós somos, no fundo, caçadores de problemas. Observadores de falhas. E de sugestões de melhorias. Isso faz parte da área de QA. Então isso é bem importante. Tá? Você no absoluto do bug, você não recomenda melhorias. Todo bug precisará um novo teste, isso é óbvio. Senão o bug volta. Entendeu? Você tem que ser piloto de ferramenta. Você tem que pensar, cara. Eu conheço profissionais que ficam escravos de ferramenta, não sabem fazer outra coisa. Só naquela ferramenta. E não entende que tem conceitos básicos, que tem outras soluções, que tem metodologias. Você tem que começar além. Você prepara-se, vá além, veja o óbvio. E como é que faz? Você vê, claro, que é teste sem visão. Tá? Eu vejo isso muito por essa frase do Muhammad Ali. Campanhas são feitas em academia. Campanhas são feitas de algo que eles têm profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Por que eu digo isso? Porque o Muhammad Ali, ele descobriu um bug quando lutou com Joe Frazier. Né? Quando ele retomou o título mundial. Ele passou, né? Ele falou, vou conseguir derrotar ele, vou conseguir derrotar ele. Ele pegou o vídeo dele, né? Que é nas filmadoras antigas, viu mais de 100 vezes e ele percebeu uma falha no Joe Frazier. E aí, essa falha, ele criou um novo golpe. Olha, criou um novo golpe e ele se preparou para apanhar. Quando ele lutou contra ele no título mundial em Zimbábue, ele retomou o título. Então isso foi importantíssimo. E como é que está aqui a testes hoje? Olha, gente, que a testes hoje você tem teste de computação em nuvem, móveis, eu nem falo internet das coisas, teste web, e teste agregar guiar. Ó, isso aqui é importante, gente. Isso aqui está cada vez tá pequenininho aqui, mas está aumentando cada vez mais. Hoje em dia está muito forte computação em nuvem, testes móveis, todo mundo vai falar de testes móveis, né? Eu mesmo tenho um livro de teste de aplicações mobile, tá? Que revê tanto partes performance e tudo. Então é bem legal, tá? E testes web, em suma, diversos tipos de testes. Então, assim, cada vez mais novas tendências de testes vão surgindo. Mas essas tendências não são únicas. Aqui no Brasil hoje já está muito o pessoal está muito preocupado com outro nível no relatório mundial, no World Quality Report. Por quê? O World Quality Report, relatório de 2018 para 2019 mundial. Primeiro, satisfação do usuário final. Estão preocupados. Então, na ferramenta, no nível de QA, se o usuário final está satisfeito. Está satisfeito? Tá. Então, acabou. Entendeu? O que é o nível de automação básica inteligente? Porque muitas vezes a automação ela fica só naquela. O cara não se melhora, o cara não inventa novas formas de automatizar, de novas estratégias de teste. Então você precisa de diversas coisas. Isso são uma série de listas de recomendações que passaram, tá, pelo World Quality Report. Sobretudo, uma das preocupações dele é essa aqui, ó. Preocupação, tá, claro, aumento de maturidade, automação de teste, mas sobretudo, ó, preocupação de testes em QA, skills. Pouca gente sabe que eu, Molinari, já sou fã e estudo QA desde 1989, quando comecei com Lisp. Então eu já tenho esse meu lado de voltado para IA, inteligência artificial. Então eu entendo de muita coisa que o pessoal, a galera normal não entende, que são habilidades, skills que eu fui adquirindo, mas a galera mediana não tem, ela está muito além.
que é machine learning? O que é isso? O que é aquilo? Como é que faz não sei o que? Pô, a galera não sabe, bicho. Entendeu? Na minha visão, o que precisa acontecer? Que é preciso evoluir mais. Claro, integração com novas tecnologias é chave. E ó, uma coisa, ó, como eu falo, você tem que ampliar a visão e a Agile DevOps não é tudo. Você não deve ser piloteamento, você tem que evoluir. E você tem que voltar ao básico. Voltar ao básico é fundamental. Por quê? Se você não voltar ao básico, gente, tá? Você não vai melhorar nunca. Porque no fundo você acaba achando que sabe teste funcional, teste de performance, por exemplo, e você vai fazer um teste daqui a um ano e se esquece de uma técnica, esquece não sei o que. Você tem que estar reestudando técnicas, estudando estratégias, estudando uma série de coisas, né? Consultando livros de novo, reaprendendo. Isso é fundamental. Por que todo jogador de futebol treina corrida, treina chute a gol, treina bater pênalti? Senão o cara esquece. Back to basic. E nem tudo é ferramenta, nem tudo é na raça, nem tudo é virar à noite trabalhando, nem tudo é fazer aquilo. É o que é, né? É uma bola de cristal? Nem tudo é na raça. O que vai acontecer? Se nem tudo é na raça, vai ficar dado um fracasso. Olha o bug aí. Testes funcionais, teste de performance, você tem que ter um outro olhar. Você tem que ter um novo olhar. Tá? Esse novo olhar, claro, passa. Por quê? Por você primeiro entender algumas definições. Teste das funcionalidades do objeto-alvo. Tá? O que é teste funcional? Teste da funcionalidade do objeto-alvo de teste, podendo ser um módulo, uma tela, mas sempre de acordo com o que foi especificado. Você vai testar a função, as funcionalidades, é o teu objetivo. Teste de performance, no fundo, é a mesma coisa de funcional, porém, você está preocupado com o quê? Com o que está ao redor da aplicação. Você vai testar menos da funcionalidade e mais desempenho da aplicação, da estrutura ao redor da aplicação. Você vai avaliar o serviço dessa aplicação, dessas condições de trabalho. Condições de trabalho quer dizer carga, volume em si. Então você vai ver o que? Você vai ver se o tempo está funcionando, se está tudo ok, conforme essa carga. Então, são definições. Então, 90% dos testes hoje nas empresas são esses dois. Então, legal. Você tem que ter esses dois, porque se você não aprender teste final de teste de performance, você não vai estar sendo atual. Isso é a essência do teste hoje. Mas teste de instalação. Tudo bem, você vai ter instalação, teste não sei o que. O tipo de teste que complementam esses dois. Complementam. Você não vai poder passar a testar a funcionalidade se o teste de instalação estiver funcionando direito. Você não vai poder testar para ver se a tela abre lá, se depende se a tela não abrir em 5 segundos. Porque os olhos esperam meia hora para a tela abrir, não funciona. Então você tem que ficar atento a isso. Testes funcionais. O erro também pode estar, o bug, ó, no processo de construção do requisito. Muitas vezes, eu sempre digo requisito versus caso de teste versus os passos. Quando você constrói o teste funcional, no fundo, você passa por essas partes. Você vai construir o requisito de teste. Mas eu faço requisito de teste. Olha aí um problema. Tá? Mas um caso de teste. Aí eu faço o caso de teste ao teste. Você tem os passos, que são as partes. Né? Então, por exemplo, tá? E os passos? Por exemplo, você tem um requisito A de teste. Teste da consulta A. Mas é um requisito. Tá, requisito, mas de teste. Requisito que não é teste. Você pode ter um requisito de teste de não teste. Só que aqui é requisito de teste. Então, muitas vezes você pega um requisito grande e não destrincha ele em outros requisitos de teste menores. E aí você não destrincha e transforma direto aquele requisitão para caso de teste. Aí teu caso de teste, ou teu teste fica desse tamanho. Em vez de ficar pequenininho, mais compacto, mais leve, mais fácil de ser entendido. Então você tem que visar. E aí o que você vai ver? Você vai ver caminhos positivos, caminhos negativos, sempre, exceções, o que funciona, o que é o normal, o que não é o normal. Isso sim. Quando eu faço, por exemplo, os meus exercícios, para a galera que eu treino justamente coisas assim. Então isso é bem importante. Tá? Requisitos do caso de teste versus passos, por exemplo. Num caso de teste, por exemplo. Tá? Por exemplo, você pode estar abrindo a aplicação, digitar um nome válido, digitar um nome inválido. Você vai ter uma verificação. Tá? Aí em cima, verificar se o login está ok. Isso, você pode ter várias ações e não tem uma verificação. Aquele verificação é o coração do teste. E que vai validar para ver se o seu caso de teste valida. Se um caso de teste faz sentido só com abrir aplicação, digitar nome, clicar, selecionar a opção A, clicar em OK. Não. Se você não tiver, verificar se o login está ok, verificar se o estado de retorno, não faz sentido, por exemplo. Entendeu? Então, assim, ele tem que ter uma verificação. Isso é a molécula do nosso caso de teste. Entendeu? E onde é que está o pepino? Como é
que eu vou vê-lo? Como é que eu vou lidar com ele? O pós-pepino. Isso é, quando você lida com testes funcionais, é de uma maneira até mais simples. Porque o que está o truque? A dica é, para você pegar mais problemas, você tem que ampliar a sua técnica de teste. Ampliando as suas técnicas de teste, você vai fazer mais testes, mais situações de teste, tá? E aí você vai executá-lo e vai tentar achar. É como se você encurralasse o bug num canto. Aí você vai vê-lo. E aí você tem que ter cuidado. Por exemplo, você tem que guardar as evidências, tentar reproduzir ele, analisar o todo. Como eu te falei, às vezes um bug está relacionado a outro. Se o cara falando de tal, falando de tal, falando de tal, falando de tal. Se acontecer A, B, C, D e condições, aí, às vezes você não consegue reproduzir A, B, C e D. Só consegue reproduzir A, B. E aí como é que fica? Não fica assim. Por isso você tem que afastar o olhar. Porque tem algo mais. Aí você tem que descobrir. Você tem que ser um pouco detetive também. E o que é o pós-pepino? É acompanhar o ciclo de correção desse problema. Você tem que ter um outro olhar. Você tem que ter um outro olhar, gente. Por isso que o olhar aqui no cantinho, ó, olhando. Teste performance. Como falei, tá? É difícil de ser manual. Eu, por exemplo, tinha um gerente que quis fazer teste de performance manual. Que é difícil. Botou 50 pessoas lá, é difícil sincronizar ao mesmo tempo para todo mundo dar clique lá numa função lá. Difícil. Que tem a pessoa escutar, nem todo mundo escuta, a reação da pessoa. Agora, como é que você resolve isso? Tem que ser por software. Não tem como. O objetivo é avaliar a estrutura. No caso de automação de testes, ó, esse é só um exemplo, ó, pegando o teste do meu último livro, essa imagem. Você vai elaborar os casos de teste, você vai elaborar o script, tá? Você vai começar a programar, você vai ter um script gravado e ajustado, a partir daí nesse ponto, ó, você vai ter a programação ou gravação, tá? Porque tem ferramentas que se você só programa a parte de script, tá? Você não grava, tem um gravador para você reproduzir, e outros vocês, a maioria você grava e ajusta o código gerado, o script gerado, entendeu? E aí você faz o que? Você executa. Aí você tem que ajustar, às vezes, o script de novo por conta da execução. Colocando delay, colocando aplicações de forma adequada, ou o script cada vez mais otimizado, entendeu? Então, muitas das vezes, as pessoas não entendem. E aonde é que isso entra? Tá? Onde o âmago está aqui, ó. Você elaborou os scripts de automação de teste e você executou. E o que você vai fazer? As entradas desse grande processão são os requisitos, caso de teste, aplicação ambiente, para que você obtenha essas saídas. Daqui você vai tirar mais bugs. Não é só testar manual, é também testar automatizado. Mas a automação resolve tudo? Não. Você tem que decidir, tem que avaliar. Uso o que? Mais ou menos? Então, beleza. Então, se é uma coisa repetitiva, a aplicação está minimamente estável, algo que precisa, então vou fazer um teste funcional. Não vou, então vou fazer teste de performance, porque eu vou avaliar a estrutura. Nem sempre o teste de performance você consegue repeti-lo, tá? Você não vai ver casos raros de testes de regressão de performance. Regressão performance, mas regressão funcional é o que se fala comumente. Você tem regressão, teste de performance, com performance. Só que você não vai conseguir aproveitar o script porque a estrutura geralmente muda. E você faz isso para quê? Mais para testes funcionais. Então, assim, isso é importante, tá? Você avaliar os resultados. E aqui, ó, pode estar defeito. Olha o bug aqui, ó. No caso, tá? O script automatizado, você tem, no mundo, você vai acabar tendo duas linhas. Numa linha funcional, tá? As ações são registradas do funcional. Ou, se for de performance, as ações registradas são entre o computador e o objeto. Porque, no fundo, performance hoje, ou você vai acessar entre o usuário que está clicando via web, acessando web, acessando lá o servidor, ou se for client server, se você vai acessar o cliente servidor. Aí são só os comandos SQL, aí em cima. Entendeu? Acessar, né? Porque passa para o cliente server, acaba sendo local. Então, assim, isso é difícil, entendeu? Você não perceber esses dois conceitos básicos. Os problemas que as pessoas erram aí. Às vezes, elas mensuram o script test performance de maneira inadequada e não fazem, digamos assim, próximo das situações reais. E por quê? Porque elas não entendem um pouco da teoria. Ó. A essência básica de teoria de test performance é fila. Aqui é a teoria de fila. A fila, processo de chegada, espaço de fila, recurso de atendimento. Isso é a teoria de filas, cara. Se eu passar aqui, eu vou em teoria de Markov. Né? Poucas pessoas sabem, mas eu também tenho mestrado em completo, acabei não terminando. Que era em quê? Em simulação, que eu estudei muito teoria de filas.
Por isso que eu hoje entendo bem teoria de teste de performance e, sobretudo, fiz um livro de teste de performance. Então, isso é bem legal. Tá? E como é que é isso aí? Você tem usuários virtuais, você tem os agentes do computador que ficam, né, o script você grava geralmente uma única vez, e aí você, né, grava um script, né, numa aplicação local, de um exemplo, e você repete aquele script que teoricamente já está validado em vários usuários, simulando usuários virtuais. E esses usuários virtuais vão abrir várias conexões, e a partir daí você vai ter o processo de concorrência, emulando usuários quase que reais. E aí você pode avaliar a carga, o tempo de resposta, tá? De determinadas pontos do sistema. E aí você vai analisar, você vai analisar gráfico. Muitas vezes o erro você não vai encontrar diretamente, você vai encontrar analisando, o processo de análise da própria estrutura, onde você vai analisar o throughput, tempo de resposta, por aí vai. E onde é que está o pepino? Aquilo todo o processo que eu já falei. Aí é o planejamento, você tem que planejar a carga direito. Você vai ver analisando. E você vai ter que ter cuidado. Ah, encontrei fulano de tal. Você vai reproduzir novamente o processo para indicar. Isso aqui é o tempo de performance. Quando atinge, sei lá, 1000 usuários, o sistema degrada. Aí você tem lá, está indicando que a memória do web service está sobrecarregada. Pronto, você descobriu o problema. Você tem que analisar a estrutura ao redor. E o pós-pepino é gravar as evidências, claro. Encaminhar e acompanhar a resolução. E algumas boas histórias, gente, ó. Acredito que não vai dar para contar todas as histórias aqui, mas eu vou tentar resumi-las, tá? O bug que demite, eu tive um gerente, né? Uma vez, um diretor, que ele foi demitido por um bug. Exatamente. O bug que demite é justamente isso. Ele pode demitir alguém, tá? E o bug que demite, ele tem uma característica. Esse gerente tinha uma falha, foi uma falha de requisito, que passou para o pessoal do desenvolvimento, que passou por uma falha de teste. Tudo por quê? Porque o problema é que ninguém viu uma figura enorme no documento. Aí o usuário, quando foi verificar a implementação, até a área de teste foi verificar o documento, tudo ok, tá? Mas não estava. Aquela figura que o usuário colocou no documento não foi implementada, e não foi desenvolvida, não foi testada. O que aconteceu? Chabu. O usuário reclamou com o diretor da matriz na Alemanha. O diretor da Alemanha matriz chamou o diretor da Brasil e foi demitido. Simples assim. Né? Teste funcional de madrugada. Teve uma vez que eu estava fazendo um teste, um teste funcional, e aí não tinha como, era uma coisa que me chamaram de emergência, aí eu tinha que entender na hora. Fui fazer o teste funcional, fazendo lá e verificando o banco de dados e tudo, e cada vez mais, fazia um teste. Vamos acertar, teste novo. Eu testava as mesmas situações ou algumas variações. Pô, aqui o bug tal, bug tal, bug tal, porque antes eu não podia conseguir. Bug tal, bug. Pô, cara, vamos corrigir de novo, brincadeira. O cara foi corrigir. Foi mais 5 vezes assim, na sexta vez, Molinari, para. Não quero mais você não quero mais você testando. Eu vou dar ok. Porque já era meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Não, eu vou aprovar. Pra mim tá ok, pronto. O cara carimbou. O cara não quis. Então, por quê? O bug sempre vai existir. Eu fui ao extremo do limite. O outro teste de performance enganoso, tá? Que era justamente um caso bem legal. Que uma empresa fornecedora de uma solução, agora certificado, pô, chamou lá, para você fazer o teste de performance, você vai ter que contratar a ferramenta de teste funcional. O quê? Para fazer o teste de performance, vai ter que contratar a ferramenta de teste funcional. Resumindo, você ia gastar $250 mil, né? Mesmo você já tendo a ferramenta de teste de performance no seu ambiente, já paga. Aí o cara, pô, mas não sei o que. Aí me chamaram, né? Molinari, pode fazer. Se você fizesse assim, se você me der um prazo pequeno, fazer com calma. Eu faço isso na linguagem dela e em C. Não sei. Fiz em C por dentro da aplicação, tipo, você podia escrever eventualmente em C, em pequenos módulos, tá? E não tinha muito mistério, só você fazer, desenvolver. Eu nem me lembrava de C direito, tá? Entendeu? E eu desenvolvi. E no final, o usuário ficou tão feliz, mas tão feliz, que eu desenvolvi em pouco tempo. Pouco tempo, por mais que tenha levado um mês, mas porque eu não tinha tempo, eu só tinha 4 vezes. 4 dias no mês eu peguei o processo. E aí no final, eu fiz um mês para ele esperou pacientemente, resolveu, ele viu que ele podia, no final ele economizou $250 mil. Me agradece até hoje. Teste performance, vazão inadequado. Só um outro caso. Putz, vazão é throughput. Então assim, eu testei uma aplicação, uma vez fui testando, chegou lá e a aplicação não conseguiu. Aí no final a gente encaminhou o repórter para a diretoria, né, pro que for. E no final eles não deixaram a aplicação entrar. Por causa do repórter.
Porque eu dizia lá claramente, se a aplicação entrar com tal tempo, vocês vão ter prejuízo. O problema é de vocês. Não me responsabilizo. Fiz a minha parte. Pronto, acabou. No final ele parou. Detalhe, tentaram sabotar o meu serviço. Tentaram sabotar. E eu superei essa sabotagem e consegui chegar lá. Se quiser, depois eu conto. Se deixar aí, né, o tempinho vai, né? É isso aí. Vamos lá, gente. E como é que você faz aí o Welcome to the Future? Tá? O bug me definirá. Simples. Tá? Eu acho que a gente tem que olhar coisas que a gente precisa agregar. É o que eu falo. Sectional Genius comes Sectional Failures. Tradução livre, né? Falhas gênios excepcionais surgem falhas excepcionais. Então, gente, ó. Essa frase, para quem não sabe, é de uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial. Sparrow Boots. Bem legal. Tá? E essa frase é fantástica porque reflete justamente as grandes falhas surgem através, mesmo os caras mais inteligentes podem ter falhas, né? Isso é a prova, né, que a gente precisa estar olhando além e não ter preconceito, né? Só que para você olhar para o seu futuro, você tem que passar por quê? Por tendências. Tem um lado tech, você tem que analisar, e um lado não tech. Agora, claro, o que está acontecendo aqui, ó, nessa nuvem? O que está acontecendo nessa nuvem? Está indo para onde esse centro desse sol? Inteligência artificial. Outros já estão mais consolidados, já estão mais razoáveis. Entendeu? O mercado de games está muito forte, o mercado da internet das coisas está surgindo cada vez mais. Carros sem motoristas, que daqui a pouco está entrando direto aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tem aos montes. Tá? Por quê? Isso tudo afetado por. São tendências tecnológicas. Mas a tendência mais forte, como eu falei para vocês agora, é IA. Inclusive, que em 2018, ainda com o presidente Temer, tá, o Brasil foi no Fórum Mundial de Davos, início do ano, no início de 2018. E a coisa que eles mais discutiam era o rumo da inteligência artificial em fórum econômico. O rumo da inteligência artificial e como é que ela vai afetar. Um dia desse, no Jornal Nacional, nós vimos aí uma chamada de preocupação. Né? A inteligência artificial pode tomar vários empregos. Isso, vocês têm que se modificar. Tá? Isso, os empregos que só você seja especialista, que não pode se reproduzir em máquina, você vai sobreviver. Como tarefas manuais, por exemplo. Agora, então você vai se especializar em nível muito alto. Os empregos medianos que possam ser repetitivos, esses vão acabar. O que já está acontecendo nos Estados Unidos? Muitas indústrias estão automatizando. Então, não tem como. IA está vindo super forte, Cloud Computing, IoT, isso, nem falo mais, gente. Entendeu? Isso já é fato. Extra, você tem que acabar que tem que ter muitas habilidades. Você tem que programar, né? Você tem que entender de ferramentas que automatizam cada vez mais, dicas, tá? Tem que mergulhar em teste de games, por isso nós tínhamos uma palestra, né? Por isso que o evento lá teve uma palestra que é a Experience, tem a palestra aí de teste de games. Eu tenho no meu livro Teste de Aplicações Mobile um capítulo que fala sobre teste de games, é muito importante, tá? Que se tem uma diferença, teste de games normal, teste de games para mobile. Pô, tem diferença? Tem. Teste Agile para ontem, você tem que entender, são habilidades que você tem que ter. DevOps para ontem. E outras técnicas básicas de teste, inclusive usabilidade. No meu livro de teste mobile, por exemplo, eu já acrescentei uma coisa bem legal, que foi usabilidade, teste de usabilidade também. Você tem que entender que usabilidade hoje, para quem testa mobile, é essencial. Tá? Coisas que você achava que não precisava saber, você tem que saber para ontem. E o lado não tech, tem que ter proatividade, comprometimento, atenção aos detalhes, curiosidade, querer testar tudo. Então, a curiosidade não é ser um super profissional, sair perguntando tudo. Você tem que ter cuidado de ler, de estudar, de melhorar. Inglês, eu nem falo. Saber trocar conhecimento com outras áreas. Muitas vezes, eu, por exemplo, troco conhecimento com outras áreas, né? Sempre lendo coisas de outras áreas e acrescentando isso no conhecimento. Tá? Isso é muito importante. Eu estou a repetir outro, sobre sexo, religião e visão. Eu tive diversas situações aí que vocês vão ficar doidos aí, mas não dá nem para contar aqui. Tá? Extra, você tem que saber lidar com o emocional. Muitas vezes você vai lidar com pressão, com pessoas que estão preocupadas, com pessoas nervosas, com usuários preocupados. Você tem que ter determinação, saber identificar as prioridades. Ser um pouco cientista, tá? Pesquisar. Não pensar que tudo vai caindo na sua mão. Ser cada vez mais objetivo. Saber arriscar quando é necessário. Né? Às vezes você fica mais meia hora, você fica um pouquinho da hora do almoço,
E não esquecer da saúde. Porque se você esquecer da saúde, todo o resto vai para o espaço. Por isso que o importante é você ser feliz. Para ser feliz, você tem que cuidar disso tudo. Não só a parte mental, emocional. E, sobretudo, cuidar da sua saúde. Você não faz exercício, não faz, não pratica alguma coisa de lazer. E procura ser feliz no que faz. Isso que é o principal também. Tá? Gente, a ideia é Leonardo Molinari. É isso que eu falo. Ou você se transforma, ou será transformado em algo que não deseja. Essa frase minha antiga, que é isso que eu procuro fazer. Você tem que olhar o bug por um outro olhar. Esse é o meu e-mail particular, tá? O diariodaqualidade.blogspot.com, tá? E o meu canal é esse aí, Dualidade TechNerd, né? WTI, tá, gente? Esse é o contato da WTI, tá? Então eu agradeço vocês aí que assistiram essa palestra. Procurei fazer menos no tempo, que seria a média de lá, pra gente poder reproduzir isso aí, tá, gente? Valeu. É isso aí, grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado por assistir, galera. Compartilhe, divulgue o vídeo, o canal. Valeu, tchau!